disse: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus para a terceira parte do estudo que estamos realizando, estamos tendo sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, de 1 a 7. Há 2 domingos estamos estudando este texto. Apocalipse 2, de 1 a 7. Éfeso era a capital da província da Ásia, hoje a Turquia, que era a cidade mais importante que havia naquela região. E aí foi para aquela cidade que o Senhor Jesus encaminhou a sua primeira carta à igreja daquela cidade. Quando nós vemos no mapa as 7 igrejas de Apocalipse, nós vemos que elas estão geograficamente numa posição que equivale a uma letra V deitada. Exatamente isso. Começa com Éfeso. Faz assim. Estavam ali, mais ou menos, perto umas às outras. Estavam na mesma região. Para esta cidade tão importante economicamente, era o porto de entrada para a Ásia Menor. A igreja se expandiu muito, conforme Atos 19, e muito fez também. O Senhor escreve essa carta. Vamos então à leitura do texto, Atos 2, de 1 a 7. Estas coisas diz, aliás, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, fala ao nosso coração, a tua palavra que é tão rica de valores para a nossa vida. Que o Espírito aplique esses valores em nossos corações neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja tradicional, este é o tema do estudo que temos feito na carta à igreja de Éfeso. Igreja tradicional, fiel à doutrina
mas sem fervor espiritual. E hoje nós estamos estudando a terceira lição que temos nesta carta. E antes de entrarmos diretamente no texto, nós precisamos dizer, aliás, temos enfatizado que as cartas às igrejas de Apocalipse têm elogio, crítica, instruções e promessa. Repetindo, elogio, crítica, instrução e promessa. No caso da igreja de Éfeso, esses 4 termos estão completos. Tem elogio, tem crítica, tem instrução e tem promessa. Algumas outras igrejas, falta crítica, como por exemplo Filadélfia, certo? E assim vai. Mas a igreja de Éfeso é completa destes 4 termos: elogio, crítica, instrução e promessa. E hoje nós vamos basear o nosso estudo, a nossa mensagem, nos versículos 4 e 5, mais particularmente, quando ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Hoje, nós vamos ver a repreensão e o conselho do Senhor Jesus para aquela igreja. A primeira lição foi a procedência da mensagem, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós vimos a autoidentificação de Cristo, como é que ele se identificou para aquela igreja, para que aqueles irmãos o conhecessem, soubessem quem estava falando. E ele deu provas para que eles entendessem. A segunda lição que nós já vimos, versículos 2 a 3 e também o versículo 6, ele valorizou a ortodoxia daquela igreja. A palavra ortodoxia quer dizer doutrina certa. Orto, certo, doxa, doutrina. No caso aqui, a tradução melhor é esta: doutrina certa. Ele sabia o que era frágil, o que era fraco, o que era errado, mas ressaltou o que era certo, para nós entendermos que, como crentes, nós, apesar de nossas falhas, temos o principal dentro de nós. E agora, ele está apresentando aqui a repreensão e o conselho. E dentro desta repreensão, a primeira coisa que ele fala é que eles devem lembrar-se do seu primeiro amor. Exatamente. Devem lembrar-se do seu primeiro amor. Aquele amor fervoroso que tinham no passado. Mateus 24, 12, o Senhor Jesus Cristo diz que o amor de muitos esfriaria no futuro, perto da sua vinda. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, a pregação do evangelho iria atingir muita gente, mas ao mesmo tempo os homens seriam, começando, aqueles que amam a si mesmo. Philautói é o termo, é a primeira palavra que o apóstolo Paulo usa lá na língua grega. Amantes de si mesmo. E depois uma série de classificações que são próprias de quem não teme a Deus. Então, a gente vê isso pela Bíblia, o cumprimento da palavra
de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas não fica somente aí. O Senhor Jesus Cristo diz que eles deviam se arrepender e deviam voltar ao primeiro amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor Jesus, que mostra os pecados daqueles irmãos daquela igreja, apesar de serem ortodoxos, a frieza espirituais, apesar da sua ortodoxia, a sua frieza espiritual encontrou lugar na vida deles. Irmãos, meditando sobre isso, todas as vezes eu penso, como pode uma igreja classificada como ortodoxa, segundo as palavras do próprio Cristo, chegar a uma frieza espiritual desta aqui? É de questionarmos mesmo. Como é que pode? Mas pelo que vemos aqui, pode. Como é que isso pode ser visto? Quando a gente vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa. Eu estou dizendo isto me referindo ao povo de Deus como um todo. Vai para a igreja, vai para casa, vem para o culto, volta para casa, praticamente da mesma forma. Não tem mais aquele fervor espiritual de antes. E nós sabemos perfeitamente que isto é fruto também da inclusão de valores mundanos, que muitas vezes não são nossa prática, mas influenciam a nossa vida. E este, para mim, é um dos maiores problemas que nós temos. Engolimos esses valores não para a nossa prática, mas para desfavorecer-nos naquele fervor espiritual que nós devemos ter. E aí permitimos que essa frieza aconteça. Qual a justificativa que nós poderíamos dar? Nenhuma. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. No dia que eu permitir que alguém de fora interfira na minha fé, paciência. Paciência. Não posso. Então, Cristo chama a nossa atenção. Tenho, porém, contra ti. Mas não fica só nessa observação. Ele diz assim, arrepende-te. Meia volta, quer dizer, volta ao que eras antes. Por quê? E aí ele mostra a penalidade. Versículo 5. Ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Candeeiros são os crentes. Exatamente. Agora, na prática isso, naquele tempo, foi uma mensagem que a igreja de Éfeso conhecia. A Éfeso foi uma cidade que, no passado, teve que mudar de lugar. Passa um rio ali chamado Rio Caister, que ele ficou poluído e quase foi entupido, como a gente conhece aqui. E aí a cidade que devia usufruir das águas limpas daquele rio foi transferido praticamente para um outro lugar. E aí certamente houve algum prejuízo para eles nisso. O Senhor Jesus Cristo, sabendo de tudo isso, falou naquela linguagem que eles conheciam. Qual a penalidade? Removerei o teu candeeiro. Tirarei esse povo que está aí.
A igreja é formada de crentes. Se os crentes não estão, a igreja também não está. Então, o que é que ele está dizendo? Se não houver conserto, seu candeeiro seria removido. Isso quer dizer o quê? Os crentes não perdem salvação, mas a comunhão é abalada. E estar sem comunhão com Deus é um caos. É um caos para a vida de qualquer pessoa. Com a perda da iluminação do Espírito Santo nos meios de graça, como é que nós podemos sobreviver? Não podemos. E aí Cristo usa essa linguagem para dizer a eles o problema, a consequência para quem desobedece conhecendo a Cristo. Às vezes conscientemente faz isto. A consequência é estar fora da comunhão com Deus. Não perde salvação, o crente não perde. A Bíblia deixa isso claro, mas a comunhão sim. Davi disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido dia a dia. E mais adiante ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ao mesmo tempo que Cristo mostra aquilo que estamos fazendo e não está de acordo com a sua vontade, ele mostra o caminho, porque não é o seu prazer que nós fiquemos fora da comunhão com ele. Por isso, irmãos, todos nós precisamos sempre fazer uma avaliação de como estamos. Não à luz do que o pastor diz, ou o presbítero, ou qualquer outro irmão da igreja, liderança, seja qual for. Não é isso, não. É à luz da Bíblia. É à luz do conhecimento que nós temos de Deus. Pensando bem, em que eu me incluo aqui? Abaixo de Deus, o maior juiz que nós temos somos nós mesmos. Deve ser. Porque nós devemos julgar-nos. Nada de julgar os outros, não temos esse direito. Mas a nós mesmos, sim. Podemos emitir algum conceito sem aquele preceitual de julgamento. Aí só Deus. Quem és tu que julgas o servo alheio? Porque Deus conhece o nosso coração, sabe as motivações que nós temos, as razões de sermos o que somos e de fazermos o que fazemos. Deus sabe disso. Às vezes nem nós mesmos entendemos isso. Mas por que é que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Eu não me conheço. Não é possível. Acontece. Agora, irmãos, continuarmos do mesmo jeito, sabendo que precisamos entrar num concerto diante de Deus. Aí é persistir naquilo que não devemos. Mas concluindo, existe um desafio aqui. E o desafio está exatamente no versículo 7. Porque o Senhor não nos deixa à vontade. Ele nos ama, é nosso Pai. E no caso aqui, o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz por nós, pagou o preço dos nossos pecados. Ele não nos larga. Aqueles que meu Pai me deu, diz ele, ninguém arrebatará da minha mão. Então estamos seguros em Cristo. Mas ele não quer que nós vivamos de qualquer jeito. E aí o que é que ele diz? Versículo 7. Ele diz assim: quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. O que nós vemos aqui é que Deus concede a habilidade espiritual para compreender a verdade. É o que Cristo diz lá em Mateus 13, 9, falando na parábola do semeador. Depois que ele explica direitinho ali, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem pode ouvir, ouça. Então chama a nossa atenção, é um apelo à nossa consciência. É isso, é assim que eu traduzo esse texto aí. Quem tem ouvidos, ouça. É um apelo à nossa consciência. Você é crente? Sou. Então ouça o que o Espírito diz. Não é uma mensagem que procede de qualquer pessoa. Mas é o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz às igrejas. Ele fala através das Escrituras. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração, theopneustos, é sopro de Deus. Ela vem de Deus para nós. Então, ao abrirmos a palavra, devemos ter a consciência de que é Deus falando para nós. Por isso, muita calma ao abrirmos o texto sagrado e irmos meditando, muita calma. Nada de correr. Eu tenho falado aqui que aquela leitura dinâmica que a gente faz para ler a Bíblia em um ano ou menos, excelente. Mas há momentos que devemos parar e ler calmamente. E é isso que devemos fazer. E aí ele diz, ao vencedor. Isso quer dizer, a todos os crentes, os quais podem vencer o pecado por meio da vitória que tem na cruz. E essa vitória, o que quer dizer? Está exatamente lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 4 e 5, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja o versículo 5. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, Filho de Deus. Quem é crente tem a capacidade de vencer o mundo. Nós não esperamos isso de pessoas quaisquer. Não podemos, não devemos esperar que gente mundana pratique o que é bom. Não podemos esperar isso. Apesar de sabermos que todo ser humano tem dentro de si um certo temor a Deus, conhecimento de Deus, para saber que Deus existe, para ser indesculpável, todo ser humano tem. E a revolta de muitos contra Deus é exatamente por causa disso. Apesar disso, Cristo diz ao vencedor, isto é, a todos os crentes, aqueles que vencem o pecado por meio da vitória que Cristo lhes deu. E aí conclui ele, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Árvore da vida, que quer dizer isto? É como um retorno para o jardim do Éden, onde tudo era tranquilo, não faltava nada,
e nada de mal havia. Encontrar um contraste ao que a deusa Ártemis, lá de Éfeso, oferecia. Ela representava, simplesmente simbolizava uma árvore com muitos frutos, nada mais. Cristo usa uma linguagem parecida para dizer a árvore da vida. Aquele que come dessa árvore aí morre. O fruto dessa árvore morre. Mas a árvore da vida é como Cristo falou outro dia: a água que eu lhe der é como uma fonte que não somente jorra, mas fortalece a vida nos termos que a vida precisa. Então, ele está falando aqui desse retorno ao Éden, onde todos os problemas da vida não irão existir mais. Tudo começa quando ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, essa mensagem é para nós hoje, como foi 2000 anos atrás para os irmãos de Éfeso. É para nós hoje. Vivemos em um mundo muito complicado, complexo em todas as coisas. E quero concluir, mas ainda vou falar sobre o que eu vou falar agora, aqui em Apocalipse. Já concluí, mas aqui na carta à igreja de Éfeso eu já concluí, mas falar sobre uma reportagem